Vendo e ouvindo perfeitamente, professor. Ótimo, eu que não estava ouvindo vocês, mas era a configuração. Você está nos É, ouvindo agora? agora eu ouço. Ah, Zero problema perfeito. da minha configuração. Perfeito. Deixa, deixa eu perguntar para vocês. Vocês receberam o e-mail que eu mandei ontem? Sim, sim. Com alegria no grupo. Sobre a alteração, não é isso? Do texto sobre o qual Isso, nós vamos fazer a resenha, não é isso? Que sim. anteriormente estava postado um texto de 75 páginas, 76 páginas, alguma coisa assim, e agora é um outro de 14 páginas, é isso? E a data Isso, também, né? O senhor postergou para domingo às 12, é isso? isso. Houve um erro da minha parte na hora de anexar, porque eu havia Uhum. separado aquele artigo, mas ele é bem interessante. Se quiserem ler, quem baixou ou quem não tiver, eu posso disponibilizar depois, mas ele era longo demais pelo tempo que nós tínhamos. E eu decidi, optei por tirar um excerto, um trecho do livro O que é Direito, né, que já está disponível na integralidade desde o início da disciplina, desde antes, né, há 15 dias, conforme foi na resolução, então já é um material que vocês, em tese, têm contato, têm conhecimento, e na hora de anexar os nomes eram muito próximos, eu acabei confundindo. Eu descobri, eu percebi quando eu fui corrigir o trabalho da colega de vocês, da Amanda, e que não tinha muito a ver com o tema que eu tinha proposto, e eu percebi que estava diferente, e eu pude corrigir isso. Como o erro é meu, eu também posterguei por mais um dia, mais meio dia, no caso, a prazo de entrega, para que vocês possam estar entregando essa resenha. Outra coisa que eu quero discutir com vocês já agora, antes da gente começar. Nós temos, como material para cumprimento da nossa ementa, teoria da norma e do ordenamento jurídico, que a gente vai trabalhar hoje, então já está resolvido, direito, ideologia e antinomias e lacunas jurídicas. E nós temos sábado, terça e quarta-feira de aulas. Existem três opções para você que eu pensei. A primeira, a gente dá aula amanhã normal, provavelmente a gente consiga completar antinomias e lacunas, até, provavelmente a gente completa tudo, porque a aula amanhã seria às 4 horas. Amanhã a gente tem a manhã toda pela nossa conta, né, para a nossa disciplina. E aí a gente encerra a disciplina, fica só a prova de segunda-feira. Ou a gente pode, eu posso postergar, não termos aula amanhã no sábado, e, e aí a gente dá dessas aulas na terça e na quarta-feira. Ou eu posso, direito e ideologia é uma aula mais teórica, então eu posso gravar nesse hoje e disponibilizar até amanhã pela manhã uma videoaula de direito e ideologia, e a gente temos antinomias e lacunas jurídicas. Na terça-feira, a gente encerra na terça as nossas atividades, porque se alguém ficar de PF, a PF é quarta-feira. E aí não teria problemas em ter uma aula durante a PF. Eu vou pedir a vocês que ao longo da nossa aula, vocês coloquem no chat qual a melhor opção para vocês. Então, a primeira opção, eu vou até escrever no chat para vocês terem conhecimento, né? A opção 1 é termos aula normal amanhã, sábado. A segunda opção, não termos aula sábado e terminarmos a ementa terça e quarta-feira, ou videoaula de direito e ideologia e anti, antinomias e lacunas na terça-feira. Durante a aula, vocês vão avaliando, vão discutindo, tem um grupo de alunos, vocês escolham e me avisem quais são as melhores opções. Para mim, como eu disse,
tanto faz. Eu só pensei nessas possibilidades porque aí vocês teriam sábado pela manhã para trabalhar na resenha. Então, essa seria o trabalho de vocês e vocês teriam mais tempo para estudar para a prova de segunda-feira. Professor, nos universos apresentados, assim, lógico, todos vamos votar numa democracia, certo? Mas dos universos é uma excelente possibilidade essa do não sábado e nós podemos trabalhar. Eu já votei. Então, e aí vocês comentem, a gente está aí com 20 alunos, tem 39 matriculados, então, lá pelo meio da aula, eu coloco de novo as opções, para a gente poder repassar isso para quem for entrando ao longo das aulas. E hoje, já dando início às nossas aulas, hoje a gente vai trabalhar com teoria da norma. Tá, deixa eu voltar aqui. Esse arranjo, Juliana, ele é específico para a turma do matutino. À noite tem aula normal, tá bom? Camille, pode falar. Professor, eu fiquei com uma dúvida no novo texto da resenha. A primeira frase, eu verifiquei que é uma parte de um capítulo do livro. Aí ela tá meio recortada. E eu fiquei um pouco com dúvida como a gente vai fazer um texto com coerência, assim. Eu pego, faço um apanhado geral do livro e coloco. Não. Eu não sei. Na verdade, assim, até a organização... frase inicial, aquilo ali é uma parte da frase. Tá até meio confuso para entender o comecinho do texto. É um capítulo do livro, ok? Então, a gente precisa entender isso. A folha, o layout do livro, até pela configuração que tem, por ser da coleção Primeiros Passos, ele não traz um capítulo sendo aberto numa página nova, ele dá continuidade logo depois. Então, o capítulo que eu passei é um só. Então, não é o texto todo. Até porque no final ele vai... a partir do título. Sociologia do Direito. É só isso? Isso. É só a partir dali. Essas primeiras colocações é só para você... Só porque eu não tinha o que fazer. Na verdade, eu não tinha como colocar. Você vai ter a capa para ter as informações, né? E aí lá no final você começa a Sociologia e Direito. E aí inclusive, tem um pedaço, depois que termina o capítulo de Sociologia e Direito, que é já do próximo capítulo, que vocês também não precisam resenhar. Então, é o capítulo Sociologia e Direito, que faz parte da nossa ementa. Tá bom? Ok, obrigado. Professor? Oi, Misael, pode falar. O senhor não tem um exemplo da resenha, a estrutura, para a gente se basear, não? Porque outro professor pediu uma resenha crítica, ele deu mais ou menos um modelo, como queria. Então, na verdade, eu não sei se vocês observaram que eu fiz a alteração da atividade, antes até de descobrir, na quinta-feira, na quarta-feira mesmo, quando vocês questionaram e falaram que não tiveram metodologia científica, está colocado a forma como eu quero. Então, identificação do trabalho, identificação do resenhista, que é o aluno, identificação da obra resenhada, o resumo da obra, e aí vem a análise crítica, que tem que ter no mínimo 20 linhas, certo? Então, tem modelos na internet, tem modelos de universidade. Eu não vou dar um modelo para não deixar vocês travados, mas o que eu quero está já na atividade. Tá? Tem composição do trabalho, já, exatamente porque me foi passado que vocês ainda não têm esse conceito, não aprenderam, não tiveram metodologia científica, então vocês não sabem fazer. Então eu pontuei aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Você levantou a mão, Renato? Levantei. Posso esclarecer para o colega, se o senhor concordar, eu acho que fica legal para todos. Na outra matéria que nós tivemos, que foi Antropologia Jurídica, nós fizemos uma resenha crítica, certo? E aí o professor nos deu um modelinho, lógico, mas acho que vai ficar bem certinho, a gente pode seguir. É o resumo, né? E a base de uma resenha. O resumo da obra e, em seguida, a resenha crítica, que é o quê? A opinião de quem leu, pontos positivos, pontos negativos, porque nem toda resenha, nem toda crítica, né, professor?
precisa ter positivo e negativo. Por exemplo, eu não li o texto ainda, tá? Estou sendo honesta, que o senhor colocou. Mas, de repente, ele só tem aspectos positivos. Então, a resenha crítica, a parte de criticidade depois do resumo, vai ser só aspectos positivos. Nós podemos manter essa linha? Sim. Quando a gente fala em crítica, a gente tem que tirar a questão de que é só crítica negativo. é questionamento. Crítica é análise. Uhum, Você análise. vai fazer uma análise com Exatamente. base Então, mas acho que fica tranquilo o professor não se incomodar com a minha intervenção, de nós seguirmos essa linha. O resumo e, logo em seguida, pula uma linha, ou cada um como faz a formatação, é a parte da crítica, que você pode apontar os pontos ou só positivos, ou os pontos só negativos do texto, ou fazer esse jogo da contraposição na verdade, seria entre bem positivos e negativos, não é isso? Pontos positivos e negativos. É o que você entendeu. A Isso. sua compreensão do texto. A sua compreensão acerca do texto, exatamente. Então, Obrigada. basicamente é isso. Ótimo. Certo? Sobre o trabalho, ainda mais algum questionamento? Então, vamos dar início ao tema de hoje, que é a teoria da norma e do ordenamento jurídico. São duas teorias que servem para embasar o estudo do direito. Ele se deve para trabalhar a estruturação da norma jurídica como um todo, né, e do conceito do direito. E são duas teorias que foram postuladas ainda, com maior ênfase, na verdade, ainda durante o período iluminista, mas bebendo, muitas vezes, de filósofos gregos e também de escritores romanos que são estudiosos do direito, foram estudiosos da estrutura jurídica. E a gente, nesse caso, especificamente da nossa disciplina, até por uma questão de organização do direito brasileiro, ela vai se embasar muito nas teorias de Norberto Bobbio, que é um dos maiores pensadores do direito da atualidade, né, do direito direito recente. Então, o que é a teoria da norma? São duas vertentes de pensamento diferenciados. A teoria da norma jurídica, ela se baseia especificamente, como o nome diz, na norma jurídica. Ou seja, ela vai trabalhar com aquilo que é estabelecido enquanto regra de conduta e lei. A gente precisa aqui fazer esse contraponto, porque a gente, quando vai estudar as teorias jurídicas, a gente não vai estudar só dentro de um direito positivado, a gente vai estudar também dentro da common law, então vai incluir a norma como um todo, e aí, para o direito positivado, a lei e os costumes, que a gente já estudou como fonte do direito, e na common law, eventuais normativas, eventuais normas positivadas, quando houver, mas, acima de tudo, o conceito de norma consuetudinária que foi imposta, que foi colocada. Ok? E a teoria da norma jurídica, ela tem a sua origem com base especificamente no estudo da norma, né, dessa organização judiciária, dessa organização política, por assim dizer. E aqui você tem uma pequeno apêndice, né, que a gente coloca, mas é só para título de informação, inclusive está em vários estudiosos da política, e não necessariamente do direito. A palavra política tem origem no grego, que vem de políticos, que eram os cidadãos que participavam da estrutura política grega. Quem não participava, quem não tinha participação política, era chamado o idiotes, que veio a formar a palavra idiota, mas em sua acepção original é o homem privado, ou seja, é aquele indivíduo que ele não vai participar da vida política. No Brasil, a estrutura política, ela parte da participação popular, é uma democracia, como a gente colocou, participativa, já que ela tem a parte representativa, né, onde você tem aí
a eleição periódica a cada 2 anos, né, para cargos eletivos de 4 e 8 anos, no caso do Senado. Então, você elege os indivíduos, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, lembrando que não há eleições para os cargos judiciários. Os cargos judiciários, eles são ocupados ou por provimento de concurso, ou por nomeação dos entes do Executivo, após deliberação do Legislativo, conforme o cargo a ser pleiteado. E aí, a cada 2 anos, existem os pleitos, existem as eleições, que estão previstas constitucionalmente, que devem ser realizadas através do sufrágio direto, secreto, né, e se excluindo do processo eleitoral aqueles não civilmente incapazes, os ébrios habituais, e abrindo espaço, eventualmente, para a participação dos maiores de 16 e menores de 18 anos e dos acima de 70 anos de forma facultativa. O Oswaldo levantou a mão. Pode falar, Oswaldo. Sim, professor. Com relação a essa fala do senhor aí, nesse caso, com a eleição, torna-se representativo, porque o povo elege o representante deles. Seria isso? Então, a democracia brasileira é participativa, isso a gente já trabalhou em sede de apostila, porque além da votação, né, além da eleição que nós fazemos a cada 2 anos, existem também a participação direta da população, através do plebiscito, referendo e das chamadas leis de iniciativa popular. O plebiscito, a diferença entre plebiscito e referendo, na verdade, ela é muito tênue, ela diz respeito à posição, ao momento em que existe a consulta. Enquanto que no plebiscito a consulta é feita antes da aprovação da lei, no referendo a consulta é feita após a aprovação da lei. Então é discutida uma lei ou um projeto de lei, é convocado o plebiscito, a população vota se ela quer ou não a publicação daquela lei, né, se ela apoia ou não aquela lei. Se for convocado o referendo, essa lei ela é primeiro aprovada em sede de Congresso Nacional, ela é sancionada pelo presidente da República e depois ela é submetida ao referendo popular, e somente se aprovada em referendo popular é que ela ganha legitimidade e se torna válida. E nós tivemos, apesar de previsto na Constituição de 88, nós tivemos apenas 2 momentos em que houve essa iniciativa, essa participação popular direta. Uma em 1992, com o plebiscito para definir a forma de governo. O plebiscito deveria ter sido feito logo depois do golpe republicano, em 1889, e foi adiado por mais de 100 anos. Chegamos em 1992, onde foi escolhido o sistema de governo, se parlamentarismo, presidencialismo ou a monarquia. Foi escolhido o presidencialismo, que vigora até hoje, e o referendo ocorreu em 2006, com a publicação do Estatuto do Desarmamento, em que havia, aí nesse caso não era da lei toda, mas de dispositivos específicos, que proibiam a aquisição de todas as formas, né, pelo cidadão civil de armas. A aquisição, posse, porte. O referendo rejeitou essa proposta, por isso que hoje, ao contrário do que se diz, o posse de arma é permitida para todo cidadão que preenche os requisitos, e o porte de arma para alguns cidadãos em situações específicas, porque a população ela rejeitou em referendo a proibição completa da comercialização civil de armas de fogo. Já a lei de iniciativa popular são projetos de lei que são apresentados pela sociedade. Qualquer pessoa pode propor um projeto de lei, qualquer cidadão pode propor um projeto de lei. Ele tem que recolher determinadas quantidades de assinatura para cada tipo de lei, mas, basicamente, se for um projeto de lei, é mais simples, a gente já discute, isso está na apostila, e aí nós teremos essa tramitação. É muito complicado, ou era, pelo menos até o advento da internet, muito complicado nós termos uma
uma lei de iniciativa popular que reconhecesse, que recolhesse todos os requisitos necessários para a sua tramitação. Então, as iniciativas populares que nós tivemos até hoje, elas foram abraçadas por um deputado ou um senador que as propôs como projeto legislativo em nome próprio e não como um projeto de iniciativa popular. Então, até hoje nós não tivemos nenhuma lei de iniciativa, lei oriunda de um projeto de iniciativa popular. O que nós tivemos foram movimentações populares que não conseguiram, num primeiro momento, estava demorando demais para atingir aqueles percentuais mínimos de assinaturas, e eles foram adotados, digamos assim, por um parlamentar que pegou o mesmo projeto de lei, a mesma ideia, transformou num projeto de lei de autoria própria e o colocou, porque é possível a apresentação de projeto de lei por partidos políticos, por sociedade civil organizada, por uma série de entidades, mas quem tem a atividade típica de fazer isso são senadores e deputados. Então, esses parlamentares, eles vão escrever o projeto de lei, a justificativa da lei, e vão apresentar isso para a Câmara. E aí passa-se por um processo legislativo que inicia com a Comissão de Constituição e Justiça, que é obrigatório para todos os projetos de tramitação, aonde vão ser analisados se existe alguma lei versando sobre aquele tema, para que haja, então, uma adequação da lei ou que conste a revogação da dita lei. Vai ser avaliado se existem ainda outros projetos de lei em tramitação mais adiantada com o mesmo tema, e aí, nesse caso, vai ser indicado ao parlamentar que propôs a possibilidade de anexar, de fazer um amarrio dos dois projetos para que eles tramitem juntos, ou ainda vai permitir que um dos dois retire, ou, se ele quiser continuar, continua, e aí fica um parado enquanto o outro tramita, ou ainda vai analisar a eventualidade daquele projeto de lei ser inconstitucional, ser contrário à Constituição. Se o parecer for negativo da Comissão de Constituição e Justiça, em regra, esse projeto não será nem apreciado em plenário. Feita a tramitação na CCJ, vai para eventuais comissões temáticas, que existem várias comissões dentro da Câmara, e vai ser apresentado a essas comissões, vai ser debatido, se enquadrar em alguma, aquelas que se enquadrar, obviamente, o tema, vai para debate em plenário, ou seja, os deputados e senadores vão discutir esse projeto, essa proposta legislativa, vão debater, e depois vai para a votação. Isso tudo depende, obviamente, da pauta, de quem está... A pauta normalmente é feita por aqueles projetos mais anteriores, mais antigos, também tem uma questão política, muitas vezes o presidente da Câmara vai evitar uma pauta, vai evitar um projeto, porque ele sabe que não existe a menor possibilidade de ser aprovado, ou ainda vai colocar em votação justamente para que ele seja rejeitado logo, não possa ser apresentado, não possa ser redebatido tão cedo. Então, vai depender de uma série de acertos políticos, que dizem muito mais respeito a uma questão partidária, política e de interesse do que propriamente dito a justiça. No caso dos projetos de iniciativa popular, se acontecer deles reunirem, e agora com o advento da internet, e principalmente com o advento das assinaturas digitais, que garante lisura ao processo, ou seja, você não precisa mais sair de casa para para assinar um documento, você pode assinar esse documento através de um token, ou de uma senha, ou de alguma outra forma eletrônica, e essa assinatura ela não tem nenhum tipo de questionamento. Você pode criar senhas, você pode criar uma série de medidas de segurança que permitam essa assinatura desse documento de forma online. É possível que os projetos de iniciativa popular passem a ter maior adesão, porque você não precisa da logística física. Você precisa ter para aprovação de para ingresso, para poder ser apresentado uma iniciativa popular, ela precisa ter assinaturas de uma determinada quantidade de eleitores e uma determinada quantidade de unidades federativas também. Então, você precisa deslocar deslocar fisicamente esse projeto para cada estado. Você tinha que enviar isso para as pessoas assinarem. Hoje, isso não é mais tão necessário por conta das tecnologias
de informação que advém. Você tinha levantado a mão, Oswaldo? Sim, professor, mas o senhor respondeu a pergunta com relação à iniciativa popular aí, de ter algum projeto que saiu, que não foi abraçado por algum deputado, assim, que saiu diretamente do povo. Pelo jeito, não. Não teve nenhum. Não, que tenha saído do povo, não teve nenhum. A Lei Maria da Penha é um projeto que começou como um projeto de iniciativa popular, mas não conseguiu a adesão necessária, justamente por conta dessa logística, e aí se tornou um projeto, o grupo de deputados, na verdade, assumiu encampou, apresentou, foi aprovado. Tem uma série de leis que foram aprovadas, que tinham uma iniciativa popular, que tinham uma iniciativa do povo e acabou não vingando, né? Que a gente já falou. Né? Então, o que é... Por que a gente tem que explicar a norma jurídica? Porque a gente precisa explicar, porque a gente está falando sobre norma jurídica, está falando sobre a estrutura da lei. Porque a norma jurídica, a teoria da norma jurídica, é o estudo exclusivo da lei. O direito surgiria com base na lei, é uma perspectiva keynesiana, né, da análise da lei. Você tem uma perspectiva positivada da análise do direito. A teoria da norma jurídica, ela é derivada do positivismo. Então, você só enxerga o direito através dessa lei. Você só enxerga o direito através da norma jurídica. Você não consegue analisar... A gente volta àquele debate antigo, né, no qual o direito ele se origina especificamente da norma. E aí a gente tem a norma keynesiana, a norma fundamental, que vai ser aproveitada também na teoria da norma do ordenamento jurídico, mas aqui ele é muito mais presente. Então, o direito, ele não adviria da sociedade, ele não adviria dos costumes, ele adviria da norma especificamente. Então, o processo normativo seria um processo essencial para a construção do direito, já que ele vem e se torna uma estrutura, né, presente em toda a sociedade, essa norma jurídica. Então, a Corte Internacional de Direitos Humanos ela não pode obrigar nenhum tipo de normativa legislativa. Tá? A punição que o Brasil recebeu, né, a sanção que o Brasil recebeu, e essa sanção foi mais uma advertência do que qualquer outra coisa, foi no sentido normativo, né, no sentido do cumprimento das leis. Então, já havia o crime de homicídio, já havia o crime de lesão corporal grave no Código Penal, no artigo 121 e 129, e o que houve foi uma falta de punição desse agressor, uma falta de processo policial e jurídico contra esse agressor. Essa discussão gerou a criação de uma lei, até porque o marido da Maria da Penha, o ex-marido da Maria da Penha, ele não poderia ser punido pela Lei Maria da Penha, porque ela só surgiu depois das agressões contra ela. A discussão principal estava em cima da existência ou não de uma cultura briga de marido e mulher não se mete com mulher, de uma cultura de machismo, uma cultura misógina da sociedade, e como que essa cultura impediu uma punição para um agressor de violência doméstica. Eu não sei se vocês conhecem a história da Maria da Penha, eu a conheci, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Ela foi a Cáceres quando eu ainda era universitário, e ela se reuniu com algumas turmas do direito, e a minha turma foi uma delas, e ele tentou matar ela 3 ou 4 vezes, se não estiver enganado, tentou eletrocutar ela, deu um tiro, né? Na verdade, além de tudo, ele é incompetente, tá? Vou deixar bem claro, porque ele tentou matar ela eletrocutada no chuveiro elétrico e não conseguiu, ele que acabou tomando um choque e passando problemas. Tá? Não, ele é incompetente, pode dizer. Ele é um homicida, ele é um louco, mas além de tudo, ele não sabe fazer as coisas. Aí, por fim, ele deu um tiro nela que fez com que ela ficasse paraplégica. E aí, nesse processo, começou a discussão. Óbvio que a Maria da Penha buscou organismos internacionais de defesa para que fizesse valer a lei existente à época dos fatos.
que no caso era o Código Penal, que não tinha ainda uma definição específica. E todo o contexto da Maria da Penha, toda a discussão da Maria da Penha levou também a uma discussão de mudança social. E ela fez uma proposta de lei de iniciativa popular que, até por questão logística, mas também por uma questão muito grande de preconceito, na época, no início dos anos 2000, ela não conseguiu reunir as assinaturas necessárias. Lembrando que, até então, ela era uma pessoa, ela é uma cadeirante, ela tem toda uma questão de logística que ela não permite, a sociedade civil organizada na época não tinha tanta força quanto tem hoje, e aí acabou que foi abraçado um grupo de deputadas, na verdade, e foi proposto. Foi o marido dela, com um tiro na coluna. Foi a última tentativa, que foi quando finalmente acho que os vizinhos tentaram, né, porque essa foi uma outra discussão, né, que foi feita e tal, mas você não pode obrigar ninguém a entrar na casa do outro e mexer. Então, a partir da discussão do machismo estrutural, é que houve a publicação da lei, e a lei, a Corte Internacional de Direitos Humanos, ela não pode obrigar a criação de leis, ela não pode obrigar, ela pode sancionar o Brasil no sentido de não ter uma política de defesa e não cumprir a lei, que já existe. Tá? Então, essa foi o grande questionamento. Então, houve uma disputa, realmente, da Lei Maria da Penha, perdão, contra o Brasil, mas no sentido de fazer cumprir a lei que existe. Aí, óbvio que isso ganha projeção, ela aproveitou a discussão para poder colocar isso em pauta, e depois disso nós tivemos a criação da Lei Maria da Penha, que é uma das maiores evoluções que nós tivemos nos últimos anos, do ponto de vista social e legal, e ainda que não seja totalmente cumprida, ainda tem algumas questões, mas não tem sentido a gente entrar nessa discussão aqui. Então, só para a gente voltar realmente na teoria da norma jurídica, a teoria da norma jurídica, ela é derivada realmente, e ela é íntima do juspositivismo, justamente porque ela trabalha essa questão da análise do direito enquanto norma. Então, a gente volta àquela discussão de que o direito só existe a partir da construção das normas. E aqui a gente está falando de normas. O juspositivismo, ele trabalha muito com a norma positiva, mas com as normas de conduta também. A teoria da norma, ela sim trabalha com normas de conduta, mas aquelas normas que já estão, digamos, pacificadas. Então, ele não vai trabalhar com aquilo que é novo. E essa talvez seja a grande crítica que se faz, né? E por que a gente tem essa discussão. E aí, mais recentemente, apesar de Norberto Bobbio fazer uma análise muito boa da teoria da norma jurídica, ele postula depois a teoria do ordenamento jurídico, em que ele enxerga, e essa foi o próprio Bobbio quem desenvolveu essa teoria, enxerga o direito não como a norma, mas como todo o sistema jurídico, toda a complexidade jurídica, né, que envolve o direito. Então, ele não estaria restrito ao estudo do direito, não ficaria restrito ao estudo da norma. E é aí que a gente decorre toda essa visão holística do direito. E para Bobbio, ele diz o seguinte: na realidade, as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com relações particulares em si, e estas relações serão, em grande parte, objeto da nossa análise. Esse contexto de normas costuma ser chamado de ordenamento, e será bom observarmos desde já que a palavra direito, entre seus vários sentidos, tem também o de ordenamento jurídico. Por exemplo, nas expressões direito romano, direito canônico, direito brasileiro. Ele fala direito italiano porque ele é italiano, e aqui eu faço o apêndice, essa inclusão é minha, esses parênteses é meu, direito brasileiro. Então, ele trabalha com todo o conjunto de ordenamento jurídico, todo o conceito jurisdicional, não só com a norma. Então, ele trabalha com uma análise mais ampla. Ele trabalha não só com a norma em si, mas com o contexto onde ele está inserido.
né, a forma como você vai aplicar. Então, você sai dessa situação abstrata e traz também para o cotidiano, traz para o dia a dia da nossa sociedade. E é nesse contexto que a gente vai entender a ideia do contexto jurídico, tá? do estudo do direito dentro de um conceito de ordenamento. Então, o ordenamento seria todo esse conceito jurisdicional, todo esse conceito presente no estudo do direito, não só a norma. E o contexto da teoria do direito, da teoria do ordenamento jurídico, ele vem sendo mais aceito. Né? Quando você estuda, por exemplo, no direito penal, Raul Zaffaroni, ele é muito amplo nisso. Quando você estuda um outro, o Zaffaroni é argentino, mas quando você estuda um dos discípulos do Bobbio na Itália, que é o Francesco Carnelucci, você entende que o direito ele não pode ser analisado de forma isolada dentro do que se considera a lei. O direito não pode ser considerado isoladamente. Ele tem que ser considerado de uma forma transversal. Ele precisa ser considerado de uma forma que atenda aos anseios da sociedade. E ele retoma conceitos básicos, né, do iluminismo. Ele retoma conceitos básicos de Montesquieu, de Maquiavel, de Thomas Hobbes e do Rousseau. Ele retoma esses conceitos que vão embasar não só a criação de normas, mas toda a perspectiva social, toda a perspectiva intrínseca da sociedade. Tá? Então, a gente vai trabalhar dentro desse amplo conceito do direito. E aí ele também retoma, ele trabalha como base também a norma fundamental de Kelsen, numa análise um pouco mais, digamos assim, um pouco mais abrangente. Porque ele vai trabalhar não só a lei fundamental, mas a norma, a origem dos motivos. Então, hoje é muito comum a gente ouvir críticas à Constituição Federal, por ser muito defensiva, por defender demais, mas se a gente analisar o contexto em que nós vivíamos em 1988, né, e é isso que a teoria do ordenamento jurídico faz, a gente vai entender os motivos que levaram a isso. Muita gente critica, por exemplo, a proibição de trabalhos forçados. Né? Por que é proibido? Porque a gente vinha de um momento em que havia presos políticos, presos ideológicos. Hoje isso não acontece mais. A prisão é decorrente de um processo judicial. Mas, se a gente entende esse contexto, essa norma fundamental que ultrapassa a lei, né, que Kelsen ele trabalhou com o conceito de norma fundamental do ponto de vista positivista. E o que o Bobbio faz é interpretar a norma fundamental dentro desse contexto, né, no qual ele vai ser fundamentado. E aí o limite da norma não é a própria norma. O limite da lei não é a própria lei. Mas o limite da lei passa a ser a compreensão do Estado democrático de direito. Então, aí é o momento em que a gente entende o direito como um além. E nesse ponto, né, o entendimento que o Bobbio faz da norma fundamental keynesiana é justamente esse. A norma fundamental é o termo unificador das normas que compõem o ordenamento jurídico. Sem a norma fundamental, as normas de que falamos até agora constituiriam um amontoado e não um ordenamento. Então, a norma fundamental, ela precisa ser esse contexto que dá o conceito de Brasil, o conceito de nação, àquela nação. Eu vou só fazer uma pausa aqui, porque nós tivemos alguns colegas que entraram depois. No início da aula, eu informei que nós estamos com três possibilidades, porque nós estamos só com o que a gente está estudando agora, a teoria da norma e do ordenamento jurídico, e mais 2 temas para serem discutidos. E nós temos 3 dias letivos ainda. Então, a possibilidade seria,
nós teremos aula amanhã, sábado, né, que é a manhã toda. Então, provavelmente, nós conseguiríamos terminar a ementa amanhã e nós não teríamos aula terça e quarta, lembrando que segunda-feira é a nossa prova. Nós não termos aula no sábado e terminamos na terça e na quarta aula normal, ou ainda nós gravarmos uma videoaula para Direito e Ideologia e trabalharmos antinomias e lacunas do direito na terça-feira, e quarta-feira nós não termos aula, né? E para quem tiver interesse, né? E na verdade essa ideia terceira é para quem de repente ficar de PF não tem que se preocupar com mais uma aula, tá? Até agora todo mundo foi no 2, na segunda opção, e eu estou apresentando isso para quem entrou e que não viu essa discussão, porque entrou depois, só para vocês já estarem sabendo. Voltando à nossa aula de teoria da norma, né? Então, esse ordenamento jurídico, ele seria essencialmente uma organização judiciária genérica e que compõe, que dá unidade à sociedade. Sem o ordenamento jurídico, nós teríamos esse amontoado de normas de que Bobbio nos falam, tá? E aí, nesse sentido, Bobbio traz também que haveriam, acima de tudo, ele pressupõe, né, 2 tipos de normas. Para que o ordenamento jurídico possa ser construído, né, a partir de um conjunto de regras, a partir de um conjunto normativo que tem origem no pensamento social, ele postula a existência de 2 tipos principais de normas. Tá? E aí, isso aqui vai servir de embasamento para a construção do conceito de leis formais e leis materiais, que seriam as normas de conduta, né, que regulam o fazer e o não fazer, e as normas de estrutura, que vai, não tem outra palavra, mas vai estruturar, né, a forma como você vai fazer valer as normas de conduta. E isso aqui, apesar de não ser exatamente o conceito, tá, porque a gente não está falando aqui de direito material e direito processual, mas sim de direito de teorias, né, de normas, essas normas de conduta, elas incluiriam também os costumes, os usos e costumes naturais. O grande problema de você trabalhar com o conceito de teoria do ordenamento jurídico e normas de conduta, conceito de normas de conduta, dentro de uma estrutura de direito positivado, como é o Brasil, é que muitas dessas normas de conduta, apesar de elas não serem previstas legalmente, elas têm uma lógica social. Mas por não haver previsão legal, e ontem a gente falou do direito privado, em que nada do que é proibido é permitido, pode gerar consequências em que determinadas condutas, que são reprovadas socialmente, mas não juridicamente, elas vão ter um problema de não haver uma sanção do ponto de vista jurídico. Elas não geram consequências do mundo jurídico. Um exemplo, talvez, dos mais clássicos é o caso daquela moça em que um indivíduo, um boçal, se masturbou e ejaculou em cima dela num ônibus. Não há, até então, no momento em que ele comete esse crime, né, essa conduta, não há nenhum crime, nenhuma tipificação específica. Não existe dentro da estrutura judiciária, dentro da estrutura legal positiva brasileira, nada que caracterize aquela conduta. Por que não existe? Porque a lei é falha? Eu acredito, e aí é minha opinião, né, a gente não pode dizer, mas eu acredito que é porque nunca alguém imaginou que alguém poderia fazer isso. Não, Oswaldo. Primeiro que não existe mais o crime de atentado violento ao pudor, tá? O atentado violento ao pudor era, até 2009, obrigar uma pessoa, para a gente entender atentado violento ao pudor, tem que entender o estupro. O estupro, até 2009, o artigo 213, ele era obrigar uma mulher, um homem, obrigar uma mulher à conjunção carnal, ou seja, é o sexo vaginal, tradicional, digamos assim. Eu não vou falar a palavra normal, porque não é. Está fora desse conceito. É aquele sexo pesado. Tá? E só.
qualquer outra conduta sexual abusiva, né? Ou seja, uma mulher abusar sexualmente de um homem, duas mulheres, dois homens, sexo anal, sexo oral, masturbação, qualquer outra coisa se enquadrava no crime de assédio, atentado violento ao pudor. Então, existia uma norma específica, que era o estupro, que era a conjunção carnal. Homem obrigaram a mulher a ter conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. E todo o resto, né, em que você obrigava a outra pessoa a ter uma conduta sexual, ou seja, ela tem que participar ativamente da conduta, se tornava atentado violento ao pudor. Em 2009, houve uma mudança nos crimes que, à época, se chamavam crimes contra os costumes. Houve uma reforma do Código Penal, agora se chama crimes contra a dignidade sexual. Foi revogado o artigo 214, que é o atentado violento ao pudor, e o crime de estupro absorveu todas as condutas. O que é proibido, mas é necessário que haja uma ativa participação da vítima. A vítima tem que participar do ato. No caso que eu citei, né, a vítima está sentada no ônibus e não fez nada. Ela foi humilhada, ofendida e tudo, mas é uma questão individual. A Amanda falou em assédio sexual. O assédio sexual exige também uma conduta direta contra a vítima e é baseado em um toque, né, em uma conduta mais e muito mais verbal ou de insinuações, e acaba sendo um crime mais leve. Então, na verdade, a conduta prevista, né, a conduta que ele cometeu, não estava previsto legalmente, ela não era típica. Vocês vão estudar isso em direito penal. O Brasil, para você ter como é que fala? Um crime, você tem que ter uma conduta típica, ela tem que ser prevista no Código Penal. Senão, você não pode, diferente, por exemplo, do então, só para ler, o assédio sexual, né, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente a emprego, cargo ou função. Ou seja, né, o resultado, né, disso é que não havia nenhuma dessas correlações. Então, na verdade, enquadraram ele num artigo de, acho que, constrangimento, alguma coisa assim, que não é um crime, é uma contravenção penal. E é óbvio que isso causou um constrangimento, uma situação muito ruim para todo mundo, né? Então, aí foi criado o crime de importunação sexual. Porque eu realmente acredito que nenhum deputado ou deputada imaginou que alguém poderia se masturbar no ônibus e ejacular em cima de uma pessoa. É uma conduta tão bizarra, é uma conduta tão ridícula, né, tão sem noção, que eu acho que ninguém pensou assim, se alguém fizer isso... Não imagina pôr uma previsão na lei de uma coisa absurda dessa. Exatamente. Então, não. Porque você pensar que alguém vai chegar e dizer, olha, não, tem alguma coisa e tal. Então, aí foi criado, né, criado o tipo penal de importunação sexual. Bom, já que está acontecendo, então vamos prever. A lei ela é muito assim. Né? Houve já situações, por exemplo, de invasão, quando surgiram as invasões pela internet, os hackers e tal, né, tentaram enquadrar o pessoal, tentaram enquadrar em lei, né, por exemplo, de violação de correspondência, de violação de privacidade, mas também era muito ruim, porque você não consegue fazer isso de uma forma muito clara, porque o tipo não é específico, porque não havia, até então, tecnologia suficiente para você pensar em invasão eletrônica. Mais recentemente, você tem uma discussão que ainda existe, que é dos furtos de sinal de TV por assinatura. A TV a cabo, é um cabo, se você criar uma emenda ali, você está trabalhando em cima disso. Mas, aquela que vem por satélite, por antena, você não tem o que fazer. Né? Você tem um sinal lá, e aí, é crime ou não é crime? E tentaram colocar como um crime análogo ao furto de energia elétrica. Só que não existe analogia no direito criminal. Então, na verdade, não é crime.
Você ter um TV por assinatura pirata não é crime. Pode gerar danos morais, pode gerar esfera civil, mas é outra coisa. Tá? Não faz parte da esfera criminal. Então, as normas de conduta, elas vão... Quando a gente fala em direito positivo, tem esse problema. Nem toda norma de conduta que é, digamos assim, moralmente inaceitável, como ejacular em cima de uma pessoa no ônibus, ela é ilegal, ela é típica. E aí nós temos um problema na estruturação dessas questões. E é por isso que nessa parte se faz uma, digamos assim, como é que eu posso falar? Uma vantagem, né, da common law, porque ela permite uma flexibilidade maior. Né? Não tem lei que previna e proíbe, mas isso é um absurdo, isso é ridículo. Então você vai ser preso. Né? A gente vai estabelecer uma pena aqui de acordo com aquilo que ele te dá uma flexibilidade maior. A verdade é essa. Você perde insegurança jurídica, mas dá flexibilidade. Você não tem garantia nenhuma de que determinada conduta ela vai ser considerada legal. Né? Por exemplo, eu posso tomar determinadas condutas que não são típicas, mesmo que elas sejam questionáveis, mas eu sei que eu não vou ser punido, porque essas condutas não estão tipificadas. Eu tenho segurança jurídica. Mas, na common law, essa segurança não existe. Por outro lado, para a sociedade, acaba sendo interessante porque o juiz não fica preso às condutas previamente existentes. Já as normas de estrutura, essas, no caso do direito positivo, elas não permitem nenhum tipo de digressão, porque quem vai aplicar a estrutura, quem tem o condão de fazer valer o direito, né, é o Poder Judiciário, em maior monta, mas também, se for uma questão administrativa, o Executivo e, eventualmente, mas bem raramente, o Legislativo. Por se tratarem de entes estatais, né, ele não pode fugir daquilo que está previsto legalmente, previsto na legislação. Lembra que eu falei que quando a gente está tratando de direito público, tudo que não é permitido é proibido. Então, a gente falou de direito privado, um contrato, você pode estabelecer as normas, ótimo, mas quando você vai buscar fazer valer os seus direitos, você não pode fazer isso com as próprias mãos. Né? Eu não posso bater em alguém que bateu no meu filho. Né? Eu tenho que buscar o judiciário, porque é o Estado quem tem essa autoridade legítima para fazer valer, para julgar, para discutir. Eu não posso me impor, né, a uma condição, né, a uma situação que extrapole o juízo comum. Então, é o Estado quem vai ter essa autoridade para fazer valer as leis. Então, nesse caso, as normas de estrutura, dentro de um conceito de direito positivo, elas necessariamente vão fazer jus. Mas está errado. Então, você muda a lei. Tem muito recurso no Brasil. Você muda a lei para que o processo ande mais rápido. E aí, a gente vai ter uma série de normas. Por que isso? Justamente para dar segurança jurídica, para que o juiz não possa, para que um órgão público, para que alguém que esteja dentro da estrutura estatal não possa fazer algo a seu bel prazer, não possa fazer algo que não tenha respaldo dentro da legislação, que não se torne autoritário, ok? Então, Bobbio postula esses tipos de normas jurídicas dentro dessa instituição. E aí nós temos um outro pensador da teoria do direito, também italiano, que é o Luigi Ferrajoli. Tá? Ele foi aluno, se não estiver enganado, do próprio Norberto Bobbio. E o Ferrajoli, em 2015, escreveu um livro, né, sobre teoria do direito, em que ele elabora, né, os princípios do ordenamento jurídico, tá? No qual vão se estruturar esse conceito do ordenamento jurídico. Então, ele faz um trabalho de decorrência ao que o Bobbio postula. E ele define esses quatro princípios, esses quatro postulados. Tá? É o princípio da legalidade,
em que a norma ela vai ser uma abstração, né, uma expressão da sociedade dentro de um conceito racional, um conceito lógico do direito. Tá? O princípio da completude deontica, é um nominho meio chato, mas é que ele vai existir garantias. Tá? É preciso que você tenha normas, tá? Abstratas, normas de direito, que serão as normas de conduta, e a existência de normas de estrutura obrigatórias que vão garantir o exercício desse direito. Tá? E aí, isso aqui se aplica de uma forma geral a todos os lugares, mas encontram alguns questionamentos, principalmente quando a gente analisa um artigo específico da Constituição Americana, que prevê a todos o direito à procura pela felicidade. Né? Como é que você garante o direito à procura pela felicidade? Onde está a felicidade? Quando a gente trabalha com direito positivo, é mais fácil da gente entender essas normas. Então, todos são iguais perante a lei, todos têm direito à propriedade. Isso significa que, desde que eu reúna as condições, normalmente financeiras, e de capacidade civil, eu posso ir lá e comprar algo desde que alguém queira vender. Então, eu posso ir no mercado e fazer uma compra e o indivíduo, o dono do mercado, por exemplo, não pode se negar a vender para mim, desde que eu preencha os requisitos. O mercado deixa claro que ele não aceita pagamento em cartão. Ótimo. Ou não aceita não aceita o cheque. Mas é obrigatório, isso está no Código do Consumidor. Todo comerciante ele precisa necessariamente aceitar pagamento em moeda corrente, sem questionamento. Então, eu posso comprar uma bala com uma nota de R$200 e ele não pode se negar a vender. Né? Isso está em lei e, se ele se negar, eu posso mover um processo judicial. De novo, eu vou ter uma garantia, mas eu tenho que buscar o judiciário para isso. Isso é a completude deontica. Por que completude? Porque essas normas de estrutura vão completar a existência do direito fundamental. Princípio da jurisdicionalidade, que é decorrente da completude deontica. Tá? Porque a completude deontica é a existência de normas que vão garantir esses direitos. A jurisdicionalidade é a existência de regulamentação. Tá? É a existência, por exemplo, de uma estrutura, de um judiciário, no caso do Brasil. E, por fim, o princípio da acionabilidade, que é decorrente do princípio do acesso à justiça. Não só existe o judiciário, mas existe também a possibilidade que eu acione o judiciário para garantir os meus direitos. Então, todos eles são decorrentes uns dos outros. Ok? Alguma dúvida quanto a esse? Não? Então, é importante a gente entender o direito, né, e esses princípios como corolários da teoria da norma do ordenamento jurídico. E aí nós chegamos no finzinho da nossa aula de hoje, né, que traz as normas secundárias é o direito formal, né, são as normas processuais. Então, digamos assim, para a gente entender, vamos pensar de novo para a gente definir, né? O exemplo que eu dei da compra, né? Ninguém pode instalar princípio constitucional, artigo 5º, todos têm direito à propriedade. Então, eu vou no mercado e eu quero adquirir um bem. Tá? Eu tenho esse direito porque eu tenho direito à propriedade. Tá? Isso seria o conceito legal, né? A abstração racional seria o princípio da legalidade. O princípio da completude deontica é uma norma de conduta ainda, tá? Que sirva para embasar esse direito à propriedade, que é aquilo que está previsto no Código do Consumidor, em que nenhum comerciante pode se negar a receber pagamento em moeda corrente. Ótimo. Princípio da completude deontica. Aí vem o princípio da jurisdicionalidade, que seriam essas normas secundárias, que é a
possibilidade, dentro dos códigos processuais, né, que eu tenho, né, se não puder comprar, eu posso acionar judicialmente, eu posso buscar os meus direitos, você tem o acesso à justiça, né, você tem essa estrutura, e como é que eu faço isso? Como é que eu vou proceder? Então, eu vou, diante daquilo que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, eu posso acionar, por exemplo, o juizado especial, aí lá vai ter escrito que se for até 20 salários mínimos eu não preciso de advogado, eu posso pedir diretamente. No Código de Processo Civil novo, cria os centros de solução de conflito, né, que são os Sejuscs, eu posso me dirigir diretamente a Sejusc e solicitar uma sessão de mediação para resolver o meu problema. Então, são fatores estruturais, ou seja, essa norma processual, que me dá os caminhos. E aí o princípio da acionabilidade é justamente eu poder acionar, eu estar indo lá. Eu vou lá e faço, né, que ninguém vai me impedir. Você levantou as mãos, Oswaldo, pode falar. Sim, é que jurisdicionalidade, eu estava pensando com questão de jurisdição, questão de competência, qual fórum que vai analisar aquilo, questão de comarca, eu estava mais nesse sentido, não no sentido que está escrito aqui. Eu estava no sentido vamos dizer, a competência de qual, fica de qual comarca, fica de qual vara que vai analisar isso aí. Nesse sentido que eu estava pensando essa palavra, por isso que eu... Mas, de novo, aquele problema que a gente tem com terminologias jurídicas, não é o caso. Lembrando que o que o Ferrajoli está falando, ele está falando de um modo geral, genérico, ele é italiano, então ele se baseia também muito no direito italiano, apesar do nosso direito ter um bebê da fonte romana, ele não é exclusivo, né? Então a gente não, a própria organização judiciária deles é diferente, então a gente não pode fazer esse paralelo. A gente está falando aqui em contexto geral, em teoria, né? A gente não está para a prática. Essa questão da jurisdição e competência, a gente aprende vocês vão ter teoria geral do processo, muito provavelmente, e aí vocês vão entender esse conceito. Não é esse caso, né? Aqui, tanto que não é um conceito, é um princípio. É uma base na qual vai se fundar esse conceito. Depois de jurisdição, essa divisão de jurisdição. A gente está... É importante a gente ter isso em mente. Quando a gente fala em teoria do direito, a gente está falando muito em abstração, né? A gente traz exemplos para poder situar vocês, mas, inclusive, alguns professores nem consideram isso como correto, porque daí vincula um conceito muito material, muito pragmático a uma coisa muito abstrata. Mas, às vezes, não dá para a gente conseguir entender de outra forma. Então, a formação histórica do ordenamento jurídico, ela passa por dois momentos. Aí aqui eu estou falando do ordenamento jurídico, e não de leis. Tá? É do conceito geral do direito para aquela sociedade, que é a recepção, né, em que a sociedade se forma dentro de um contexto histórico, né, de um contexto social, em que ela vai recepcionar os ordenamentos que já existem em determinados aspectos e alterar aquilo, né, que nos interessa. Então, isso aqui citando o Bobbio, a sociedade civil em que o Estado vai formando um ordenamento jurídico como o do Estado não é uma sociedade natural, mas uma sociedade em que vigem normas de vários tipos, morais, sociais, religiosas, comportamentais, costumeiras, convencionais e assim por diante. O novo ordenamento que surge nunca elimina completamente as normas que o precederam. Parte daquelas regras passa a integrar, através de uma recepção expressa ou tácita, o novo ordenamento. Então, existe uma recepção, né, existe uma aquisição histórica em cada novo ordenamento. Então, por exemplo, quando foi declarada a independência do Brasil em 1822, não se criou tudo do zero. Inclusive, a gente viveu aí 2 anos ainda sob as ordenações filipinas, que eram portuguesas. Depois veio a Constituição. A Constituição brasileira, imperial, ela bebia muito da fonte das leis e das normas e dos costumes que foram trazidos pelos portugueses. E aí, a gente avança em 1889, temos a nova Constituição, a Constituição Republicana, na verdade, em 1891, ela vai também recepcionar muita coisa que já existia, e por aí vai, né?
Quando há uma ruptura muito grande, não vai haver aceitação dessa norma. Ela não vai ser vista. Então, você precisa manter, porque senão você quebra com todo um paradigma social. Mesmo em grandes rupturas que houveram, essas normas, elas ainda trazem alguns pontos de similitude com as normas anteriores. Elas não podem quebrar tudo, porque senão você cria uma consciência social completamente nova, tá bom? E aí, depois de recepcionada, a gente vai delegar. Né? Então, como é que a gente vai delegar? Através da atribuição, né? Em regra, pelo voto, tá? Para que poderes possam fazer novas regras que se adequem a novas realidades sociais. Então, a gente não cria, a sociedade em si, ela não cria. Na atualidade, a gente não tem democracia direta. No máximo, a gente tem participação. Mas a democracia direta, ela se torna impraticável quando a gente tem estados do tamanho como o Brasil, né? Estados nacionais, eu falo. Estados do tamanho como dos Estados Unidos, da Rússia, Canadá, mesmo países pequenos, como, né, vamos colocar aí o Uruguai, é bastante difícil você ter uma Assembleia Nacional de Cidadão, mesmo porque a evolução do conceito de cidadão foi muito grande, desde Atenas até 2020, 2021, né? É o século 21. Hoje, cidadão é toda pessoa. A gente vai lembrar que na Grécia era um grupo específico, um grupo fechado. Hoje, você imagina reunir todas as pessoas maiores de 18 anos, possivelmente capazes, do Brasil numa única... é insano. Então, você vai delegar, né, quando o Bob fala em poder originário, é o poder social, né, e cria e delega e aí a gente faz aqui um paralelo com a tripartição de poderes de Montesquieu, né, aos poderes estatais, né, a criação de normas. E aqui a gente tem, a gente estudou as normas, a gente tem as normas gerais, as normas internas, né, a atribuição típica da criação de normas gerais é do Poder Legislativo, com eventuais colocações do Poder Judiciário. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento ainda sobre esse conceito? Professor, não, tranquilo. E a única coisa, como outros colegas entraram, ficou fechado. Então, venceu o 2 e Sim. Ponto passivo. É isso? Amanhã não teremos aula. Ótimo. Podem se dedicar ao trabalho. E temos aula terça e quarta-feira, a partir das 9 horas, como sempre. Perfeito. Muito obrigada, professor. Bom fim de semana. Bom descanso. Entre aspas, né? Corrigir resenha não é descanso, não. Obrigada. Só para a gente finalizar. Nós temos a resenha, ela pode ser entregue até amanhã, até domingo, ao meio-dia, ok? Ela tem valor 0 a 10, dentro daqueles critérios que foram colocados, aqueles pontos que foram colocados. Segunda-feira, nós temos prova até teoria da norma jurídica e do ordenamento jurídico, ou seja, até o que nós estudamos hoje. Na segunda-feira, a gente tem prova, 10 questões objetivas. Se alguém ficar de prova final, a prova vai acontecer na quarta-feira, dia 15. Isso. Quarta-feira, dia 15. A prova de segunda-feira, ela vai ser disponibilizada às 7 da manhã de segunda e vai durar até às 7 da manhã de terça. Então, na terça-feira, pela manhã, vocês já vão ter o resultado de vocês. Já vou indicar em mensagem privada aqueles que, porventura, tenham ficado de prova final. E na quarta-feira, às 7 horas da manhã, durante o período de aula, tá? Deixar bem claro isso. A prova final vai acontecer durante o período matutino, tá? Das 7 às 11. Ela não vai ficar por um dia todo. Eu não posso fazer com que fique, né? Existem limitações técnicas para isso. Então, quem ficar de prova final, a prova começa às 7 e termina às 11. Ok? E a nossa aula, ela começa às 9. E estaremos discutindo lacunas
Direito e ideologia, na verdade. Certo? Então, essa prova de terça-feira é só a prova de direito, a prova final de teoria do direito. Aí fica a critério de vocês resolver essa questão, tá bom? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a segunda-feira. Até terça, professor. Até a semana que vem. Obrigada. Obrigada, turma. Tchau, tchau.